Olá, bonitinhos e bonitinhas, tudo bom? Bora para mais um vídeo! Hoje a gente vai dar prosseguimento às discussões que nós começamos na semana passada no nosso clube de leitura, que ocorre toda segunda-feira lá no nosso Instagram, no Instagram do CF18. O livro que nós lemos na última semana foi Romeu e Julieta, do escritor inglês William Shakespeare. E a partir da leitura de Romeu e Julieta, a gente descobriu um novo gênero, uma nova forma de narrar uma história, que é a tragédia. E também descobrimos que a tragédia, ela nasceu há muitos e muitos anos atrás, num lugar em que vivia uma sociedade extremamente complexa e que deixou para nós uma série de coisas que nós nos utilizamos até hoje. São os chamados povos gregos. Portanto, pegue aí sua atividade, pegue suas anotações, vem comigo e vamos falar mais um pouquinho sobre os povos da antiguidade chamados de gregos. Então vamos entender essa dinâmica, né? Nas semanas anteriores, alguns vídeos aí anteriores, nós falamos um pouco sobre a chamada pré-história. Você, aluno e aluna do 6º ano, vai perceber que nós, historiadores e historiadoras, costumamos dividir esse longo período da história da humanidade em períodos mais curtos. Por que isso? Porque isso facilita o nosso estudo. Então, no 6º ano, você vai estudar 2 períodos, né? O primeiro período é a chamada pré-história, ou seja, é aquele momento da história humana em que os seres humanos, os homens e mulheres, ainda não viviam em sociedades complexas. E o que a gente está chamando de sociedades complexas? Sociedades muito bem estruturadas e organizadas, com maneiras específicas de governo, com escrita, né, que havia, portanto, uma noção de leis. Então, tudo isso torna as sociedades humanas mais complexas. Então, antes da escrita, ou seja, antes do surgimento da escrita, há milhares de anos atrás, nós temos aí o período que nós chamamos, portanto, de pré-história, né? Que é o período que nós falamos no nosso último vídeo, quando nós falamos a respeito do continente africano como berço da humanidade, o espaço onde os primeiros seres humanos teriam surgido. Lembram disso? Pois bem, após o surgimento da escrita, nós temos aí, portanto, as primeiras sociedades humanas que vão se organizar de uma forma mais complexa, como eu acabei de dizer. Esse período, então, que se inicia a partir do surgimento da escrita, é o que nós costumamos chamar de Idade Antiga, tá? Então, quando vocês estudam a Idade Antiga, vocês vão estudar povos, sociedades que se organizaram há milhares de anos atrás em diferentes lugares do globo, em diferentes lugares do planeta, né? E aí nós estudamos algumas sociedades que são sociedades que nos deixaram uma série de elementos, uma série de artefatos, de tradições, coisas que nós utilizamos até os dias de hoje. Então, quais são as sociedades que nós costumamos estudar no 6º ano? Nós estudamos, geralmente, os povos da Mesopotâmia, ou seja, povos que viveram no que hoje é o continente asiático, próximo aos rios Tigre e Eufrates. Vocês vão estudar isso ao longo do ano. Um segundo povo que também é muito estudado são os egípcios, né? Que, como o nome diz, viveram no que hoje é o país que nós chamamos de Egito, próximo ao rio Nilo. Depois nós temos também os chamados povos gregos, né? Que viveram também há milhares de anos, próximos ao mar Mediterrâneo, ao mar Egeu, e a outros mares que possibilitavam aí a sobrevivência desses povos. Por último, mas não menos importante, nós também costumamos estudar os romanos, um povo que surge no que hoje é a cidade de Roma e que se expandiu consideravelmente, mas que inicia a sua organização próximo ao rio Tibre, tá? Então, o que essas sociedades têm em comum, essas sociedades da antiguidade? São sociedades que surgiram próximo de rios, né?
próximo de lugares que possibilitavam, água potável e 2, possibilidade de deslocamento para ter acesso a outros lugares. E por que precisavam ter acesso a outros lugares? Principalmente para ter acesso a mercadorias, para comercializar, tá? Então, essas são as principais sociedades que nós costumamos estudar. Ah, professora, mas eram só essas? De forma alguma. Já haviam sociedades muito complexas na África subsaariana, que a gente já falou aqui o que é a África subsaariana em vídeos antigos. Se você ainda não viu, veja, tá? Há sociedades muito importantes, portanto, na África subsaariana, como o povo de Kush, né? O povo de Axum. Há também as sociedades asiáticas, como os chineses, que há milhares de anos também já se organizavam. Então percebam que são vários os povos existentes nesse momento, mas a gente costuma estudar esses 4 povos, porque não é possível estudar todos e de alguma maneira os pesquisadores acreditam que esses povos tiveram maiores contribuições para a formação das nossas sociedades atuais, ok? Feita essa introdução, nós vamos então falar no vídeo de hoje a respeito de uma dessas sociedades que nos legaram aí, que nos deixaram muitas contribuições. A gente está falando no vídeo de hoje então sobre a civilização ou sobre os povos gregos. Então, toda a atividade disponibilizada para vocês lá no Google Sala de Aula, ela gira em torno dos povos gregos, né, e das contribuições desses povos à nossa sociedade contemporânea, né? Não por acaso, esse texto vai chamar atenção para diferentes aspectos existentes na sociedade grega que a gente consegue identificar na nossa sociedade hoje, tá? O texto disponibilizado aí, que dá pontapé, um pontapé inicial à atividade, ou que é aí o mote de onde a gente parte para discutir o assunto, tem como título Viagem à Grécia, Bem-vindos à Terra dos Deuses, Filósofos e Artistas. Então, já pelo título, a gente percebe que nós vamos fazer aí uma pequena viagem, né? A gente vai falar um pouco a respeito de vários aspectos e elementos presentes na cultura grega, tá? Então, esse texto aí, ele veio acompanhado de uma série de imagens, imagens essas que ajudam a compreender vários trechos e várias das ideias que são trabalhadas ao longo do texto. Então, vocês têm aí, primeiramente, um mapa que ajuda a compreender a localização da Grécia Antiga, né? Então, vamos aí uma primeira questão. Quando eu falo em Grécia Antiga, eu estou me referindo aí a uma região existente na antiguidade que compreendia aí várias cidades-estado. Opa, professora, o que você está falando? Então, a Grécia que eu conheço hoje como país não é a mesma Grécia que existia há milhares de anos atrás? Não, são coisas completamente diferentes, né? Embora a Grécia hoje, né, o país Grécia, ele corresponda a parte da região que foi a chamada Grécia Antiga, são ideias diferentes. Por quê? A Grécia hoje ela é um país, mas naquele período a Grécia não era um país como a gente conhece hoje, era a reunião de cidades-estado. Aí você me pergunta, professora, mas o que são cidades-estado? O que acontece? Lá na Grécia Antiga havia várias cidades e essas cidades eram independentes umas das outras, ou seja, não havia uma única pessoa que mandava em todas as cidades, ou seja, um rei, um imperador ou coisa do tipo. Mas cada cidade tinha sua forma de se organizar e de manter o seu poder. Então eram cidades independentes. O que isso quer dizer então? Que a cidade de Esparta, por exemplo, tinha uma forma própria de se organizar politicamente, socialmente, tinha uma forma específica de governo, e quem mandava em Esparta não mandava em Atenas, por exemplo, ou em Corinto, por exemplo, né? Porque cada cidade era independente, ok? Então,
o que nós compreendemos hoje como Grécia Antiga era a reunião de várias cidades-estado que eram independentes umas das outras, mas que, ao mesmo tempo, tinham alguns elementos comuns, como a língua, como a religião, né? E também essas cidades estabeleciam relações comerciais, relações políticas e relações sociais entre si, tá? Algumas cidades eram inimigas de outras, né? Os povos de uma cidade poderiam ser inimigos de outros? Sim, né? Mas de um modo geral, durante um bom tempo, houve uma certa tranquilidade, digamos assim, entre as cidades-estado gregas, tá? Então, essa é a primeira coisa que você precisa compreender aí, tá? Por isso que eu coloquei aí os dois mapas, o mapa da Grécia atual e o mapa da Grécia antiga. Além de falar da questão geográfica, né, da localização da chamada Grécia Antiga, há também aqui algumas coisas que vão ser discutidas ao longo do texto, que são os espaços importantes dentro das cidades-estado gregas. Então, vai se falar aqui sobre o ginásio, vai se falar sobre a Acrópole, sobre a parte onde se discutia as questões políticas das cidades gregas. Então, percebam aí que todo o texto vai nos apresentar um pouco do que eram as cidades gregas e falar um pouquinho a respeito da cultura dos povos gregos, ok? Então, nós temos aí algumas perguntas a respeito desse texto. A primeira pergunta é a seguinte: por que a autora desse texto, que é a Fernanda Marques, né? Por que ela vai afirmar que o principal contato entre as polis, que é aí o plural de polis, né? Então, o principal contato entre as polis se estabelecia pelo mar. O que ela está querendo dizer com isso? Aí eu complemento. Analise o mapa da Grécia na antiguidade e indique quais seriam as rotas marítimas utilizadas. Então, olha só. O que o texto vai afirmar sobre isso? A autora, a Fernanda Marques, vai dizer o seguinte, que não havia no mundo antigo um país chamado Grécia, mas diversas cidades-estado, diversas polis, né? O sinônimo de cidade-estado é polis, né? E o plural de polis é polis, né? Aí, o que acontece? Essas cidades, portanto, eram independentes uma das outras. E boa parte dessas cidades-estado gregas, as polis gregas, estavam localizadas em espaços, em regiões de difícil acesso, por causa da grande quantidade de montanhas existentes no território grego que dificultavam as travessias e o contato entre essas cidades. Então, qual a solução encontrada por esses povos da antiguidade, pelos gregos naquele momento? O principal contato, a principal forma das cidades terem contato uma com as outras era por meio do mar. O mar, então, possibilitava o contato e a aproximação entre as diferentes polis, entre as diferentes cidades-estado gregas, né? Quais seriam, portanto, os mares ou essas redes que possibilitavam o contato entre as diferentes cidades-estado? Aqui pelo mapa dá para identificar três, né? Vocês têm aí no mapa, à esquerda, o Mar Jônio, né? Que está aí à esquerda, próximo de cidades como Leucas, como Olímpia, né? Abaixo, mais próximo aí da cidade de Esparta, vocês têm aí o Mar Mediterrâneo. E à direita, próximo de cidades como Eritreia, Atenas, nós temos aí o chamado Mar Egeu. Portanto, a possibilidade de contato, de relação entre as cidades-estado gregas era possível aí pelo mar, ou na verdade no plural, pelos mares, Mar Egeu, Mar Jônio e Mar Mediterrâneo, ok? Então isso aí nos permite responder a primeira questão, que eu espero que você tenha conseguido realizar, tá? Depois, a segunda pergunta diz o seguinte: os gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam e cultuavam vários deuses. Esses deuses estavam presentes em diversos momentos da vida das pessoas
e cada um deles dominava uma diferente atividade ou espaço. Abaixo seguem alguns nomes de deuses gregos para que você possa pesquisar a respeito. Eu vou deixar aqui, junto com esse vídeo, na verdade, lá no nosso espaço do Google Sala de Aula, um material sobre os deuses gregos e aí, portanto, vai ajudá-los com essa atividade. Mas mais do que aqui falar sobre as funções de cada um desses deuses gregos que eu coloquei aqui, Zeus, Hera, Poseidon, Hades, Afrodite, Atena e Ares, que não são todos os deuses gregos, são alguns deles, eu quero falar a respeito desse aspecto central da vida dos gregos, que é a religião. Ou seja, os gregos, naquele momento, tinham como um aspecto fundamental de suas vidas a religião. Diferentemente de nós, que hoje somos, em nossa maioria, monoteístas, ou seja, acreditamos em um único Deus. Então, por exemplo, católicos acreditam no Deus cristão, evangélicos acreditam no Deus cristão, ou seja, um único Deus, né? Os muçulmanos acreditam em Alá, que é o Deus dos muçulmanos, um único Deus, então é uma religião monoteísta, né? Diferentemente das nossas sociedades modernas, que são monoteístas, boa parte das sociedades antigas eram sociedades politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. E isso vocês vão ver nas diferentes sociedades que vão estudar. Entre os egípcios, entre os mesopotâmicos e entre os gregos e romanos, é possível perceber esse mesmo aspecto. Povos que acreditavam em vários deuses, né? No caso dos gregos, o que a gente sabe a respeito da religião deles? A partir da chamada mitologia grega, ou seja, a partir das histórias, dos mitos que foram contados ao longo do tempo sobre os deuses gregos, é que chegaram para nós, nos dias de hoje, informações a respeito dos deuses que os gregos cultuavam, a importância deles no dia a dia dos gregos, a quais deuses os gregos recorriam em determinadas situações, né? Então, tudo isso é fundamental para que vocês compreendam a dinâmica da vida dos gregos na antiguidade. Não por acaso, algo importantíssimo entre os gregos, que eram os jogos, né, os chamados Jogos Olímpicos, tem esse nome justamente porque faz referência ao Olimpo. Olimpo é o lugar onde viviam os deuses gregos. Então, os jogos eram em homenagem aos deuses. Então, percebam que a religião ela é central na vida dos gregos. E por isso, então, é tão importante e interessante entender a mitologia grega, quem são os deuses gregos, por que os deuses cultuavam eles, quais as características desses deuses, até mesmo porque boa parte daquilo que a gente consome hoje em termos de filmes e livros tem algumas referências à mitologia grega, né? Se você, por exemplo, já assistiu Percy Jackson, o Ladrão de Raios, você percebeu que há muitas referências à mitologia grega, né? Assim como vários outros filmes, como, por exemplo, Mulher Maravilha, né? E por aí vai. Então, o que eu tô querendo chamar a atenção é que a mitologia grega, essas crenças gregas, elas persistem até o dia de hoje. Quer dizer que todo mundo acredita nos deuses que eram cultuados pelos gregos? Não, mas até os dias de hoje as pessoas fazem referência a esses mitos, ok? Deu para entender? Então, olha só. Dito isso, a gente passa para a questão 3. Aí você fala, professor, mas você não falou dos deuses. Ok, eu sei que eu não falei e vou deixar o material disponível para que você possa consultar, tá bom? Na questão de número 3, foi feita a seguinte pergunta. A autora afirma que uma das diferenças entre os gregos e outros povos da antiguidade é a noção de público. Ou seja, a ideia de que o espaço era de uso comum e posse de todos. Cite trechos do texto que mostram isso nas ações dos gregos. Então, vamos voltar ao texto. O que a autora está querendo chamar a atenção? Que os gregos se diferenciam, ou seja, se mostram diferentes de outros povos, porque para eles a vida pública, a vida no coletivo, a vida decidida pelo coletivo, ela era
importantíssima entre eles. Não por acaso havia espaços nas cidades gregas, a chamada ágora, que era o espaço onde as pessoas se reuniam para discutir questões do dia a dia. Então, se a gente volta aqui no texto, a autora vai falar aqui, logo depois da imagem das ruínas do Odeon em Atenas, a autora vai afirmar o seguinte: os gregos não se destacavam apenas no teatro, mas também na escultura e na arquitetura. Seus templos eram decorados com belas estátuas e colunas. Esses prédios tão bonitos eram públicos. Aqui começa então aquilo que a gente quer discutir. Olha só. Essa é uma das principais diferenças entre a civilização grega e outras civilizações antigas, em que tudo podia ser decidido pelo rei sem ouvir a comunidade. Então, o que a autora está afirmando? Se a gente vai lá para os povos egípcios, ou se a gente vai lá entre os mesopotâmicos, o que a gente observa? Que esses povos tinham uma figura única. No caso dos egípcios, o faraó, e no caso dos mesopotâmicos, o imperador, que mandava em absolutamente tudo e é ele que resolvia todas as questões. Só que quando a gente vai para a Grécia, a gente vai perceber uma outra forma de organização. Olha o que a autora vai dizer na continuação aí do texto. Na polis, ou seja, na cidade-estado grega, tudo era resolvido pelos cidadãos em assembleias, ou seja, as pessoas se reuniam para discutir coletivamente as questões importantes da cidade e lá elas votavam, elas colocavam as suas opiniões, elas definiam isso coletivamente, conjuntamente. Então, quando se fala assim, vai ter assembleia dos professores, vai ter assembleia dos policiais militares, vai ter assembleia de não sei quem, dos enfermeiros. Essa ideia de assembleia, ela surge onde? Na Grécia Antiga, ou seja, essa ideia de reunir um grupo, discutir coletivamente e encontrar soluções coletivas para aquela questão, né? Continuando, os gregos passavam muito tempo nas ruas, trocando ideias, sabendo notícias. Então, quando a autora diz que o público era muito importante e é uma noção criada pelos gregos, é justamente trazendo essa ideia de que as definições, as decisões eram coletivas, eram públicas. Aqui cabe um parêntese, né? Todo mundo dava pitaco? Não, apenas os homens de uma determinada idade e de um determinado extrato social, né? Vocês vão entender isso um pouco mais à frente. Mas o que eu quero dizer é que, embora não fosse todo mundo para a praça pública para resolver as questões, só o fato de haver pessoas reunidas naquele espaço discutindo a vida da cidade, os rumos que a cidade iria tomar, já é um indicativo das mudanças que os gregos implementaram e que nos chegaram também nos dias de hoje. Ok? Próxima questão, questão de número 4, né? Algumas palavras do nosso vocabulário são de origem grega, sobretudo aquelas relacionadas à mitologia. Pesquise sobre as 3 palavras a seguir. As palavras colocadas aí foram atlas, cronologia e música. Eu não vou aqui falar sobre cada uma das palavras. Lá no material que eu vou deixar para vocês vai ter o significado das 3. Mas percebam que todas essas palavras estão relacionadas com a mitologia grega. Música, por exemplo, se refere às musas da mitologia grega. Cronologia, a Cronos, pai de Zeus, né? Atlas, um titã. Então, todas elas têm origem na mitologia grega e persistem até os dias de hoje, né? Atlas é aquele conjunto de mapas que você estuda, né? Cronologia tem a ver com o tempo. Música eu nem preciso explicar. Então, são todas palavras de origem grega e que estão presentes ainda hoje no nosso vocabulário, tá? E aí a gente parte para a última questão que amarra tudo isso que eu disse até o presente momento. Os costumes gregos influenciaram muitas outras culturas, inclusive a nossa. Aí, eu pergunto para vocês, a partir de tudo que vimos até aqui, cite alguns elementos da nossa cultura que são de influência grega. Vários. Na política, nós temos a ideia de assembleia, de coisa pública. Então, tudo isso é influência grega. Nós temos aqui o teatro, que é uma invenção grega. Nós temos aqui a mitologia grega, que faz parte da nossa literatura e dos filmes que a gente assiste, né?
os Jogos Olímpicos, essa ideia do esporte como algo central na vida das pessoas, é um legado grego, e várias outras coisas. Então, para que essa atividade, né? Por quê? Qual o objetivo dela? Para que vocês compreendessem que, quando a gente estuda essas sociedades antigas, que parecem estar muito distantes da gente, há uma razão de ser. É porque elas também nos ajudam a compreender a formação das nossas sociedades. Assim como os africanos, como eu disse em outros vídeos, possuem uma relação estreita com a nossa formação cultural e social, e nós devemos muito ao continente africano, a mesma coisa com relação à Grécia. Muitas das coisas que nós fazemos até os dias de hoje tem uma grande influência dos gregos, nas palavras que nós falamos, na maneira como nós entendemos a política, no teatro e em várias outras manifestações culturais, ok? Espero que tenha ficado claro, espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ficou qualquer dúvida, coloque nos comentários, tanto do Google Sala de Aula, quanto aqui do YouTube, e nós estamos aqui sempre para ajudar vocês, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau!